Não consegue mexer. Não. Se o senhor clicar aqui, não deixa passar.
A gente tem que fechar. Tá bem? Está conseguindo ouvir bem? Vamos começar. Pode ser? Só encosta a porta. Gente. Bem, vamos ficar sentado mesmo? Pode ser ou se quer levantar? Vamos só pedir a presença do Espírito para a gente começar logo. Vocês que estão aqui acompanhando, depois você dá uma mostradinha também para o pessoal em casa perceber. Também aqueles que estão nos acompanhando desde as suas casas. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos nossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que escriste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Uma boa noite a todos, a todas. Eu, mais uma vez, quem esteve na outra vez, eu fiquei sentado também para facilitar a transmissão também para aqueles que estão em casa. Está dando para ouvir direitinho lá? Então tá bom, porque eu ainda estou meio ruim da caixa torácica aqui. Está dando uns probleminha aqui técnico, né? Desconfigurou um pouco também a apresentação, se vê aí Maria com letra minúscula, coisa. Mas não levem a mal isso aí, deu uma desconfigurada aqui no O que nós vamos fazer? Nós vamos fazer uma apresentação, quem esteve na última vez também em torno de uma hora e pouco. Na última vez também foi 1h15, por aí, né? Foi sobre a Páscoa de Jesus. Hoje, então nós vamos, que era em preparação à Páscoa. Hoje nós vamos tratar um pouco sobre Maria. Algumas pessoas que participaram do curso de teologia, nós já refletimos. Eu vou fazer uma coisa um pouco mais condensada, né? E para a gente ter presente alguns aspectos da figura de Maria, principalmente vamos iniciar no final de semana o nosso novenário. Então é com esse objetivo de nos ajudar a vivenciar melhor também o nosso novenário. Vamos lá, então. O Borja, gente, né? Se ele fica passando meio doido. Ele não está com muito controle. Tá bem? Eu vou fazer também pormenor um pouco aí, espero que vocês possam acompanhar.
Eu vou fazer uma introdução um pouco geral, assim, alguns aspectos que transcendem um pouco a questão da própria figura de Maria, para a gente entender um pouco o contexto. Uma das primeiras coisas que é importante a gente ter presente, toda grande religião tem duas versões. Tem duas versões. Aquela versão que é mais oficial, dos documentos, dos especialistas, daqueles que estudam a religião, aqueles que propõem o caminho. Se quisermos, aquele aspecto da religião que é mais institucionalizado. Tá? Que nem nós, se quisermos, o catolicismo, toda a questão da orientação do Papa, dos bispos, os documentos, os diferentes documentos que temos, né? Os estudos teológicos, todo esse é um aspecto de uma forma de mostrar, manifestar a questão religiosa de uma forma um pouco mais oficial, sistemática e assim, né? A outra versão é uma versão mais popular. Porque nós sabemos que pegamos isso não só no Brasil, mas vamos falar de nós aqui, a grande maioria dos católicos não conseguem fazer uma reflexão mais profunda, aprofundada, uma reflexão teológica a respeito da religião, a respeito de Deus, né? Porque é complicado, não é coisa assim tão simples. Então, o que acontece? Essa religião mais institucionalizada, essa religião mais, vamos dizer assim, estudada, de documentos, ela passa para as comunidades cristãs, para a vida das pessoas. Vamos, por exemplo, assim, vamos falar de Maria, nós não vamos entrar, mas pegamos o dogma da virgindade de Maria. Você vai ver toda uma teoria, documentos, teoria sobre isso, mas você vai ver como é que as pessoas, na prática, vão viver. Não tem muito a que discutir. As pessoas simplesmente vivenciam essa religião, né? Então, toda a religião tem esses dois aspectos. Elas são... Esse aspecto é ruim, é negativo? Não, é normal, né? Porque são espaços, momentos diferentes da religião. Em Aparecida, os bispos do Brasil, da América Latina e Caribe, insistiram bastante na valorização desse tipo de religiosidade mais popular. Por que eu destaco isso? Porque há um tempo atrás, né, na Igreja Católica se usava um termo assim: a religiosidade popular precisa ser purificada. É como se a religiosidade precisa ser purificada porque ela está contaminada, né, porque ela tem erros. E em Aparecida, e depois o Papa Francisco assumiu muito isso, não, a religiosidade popular tem um jeito diferente de compreender, de manifestar, mas não quer dizer que ela esteja contaminada. Pode ter erros, sim, como pode ter erros também na religião institucionalizada, né? Então, nas duas, assim, mas então, não pensarmos que existem dois espaços, dois graus assim de vivência religiosa, uma superior e outra inferior. Não, isso não existe, só são formas diferentes, né? O grande teólogo lá tem o seu jeito, o Papa, com todos os seus documentos, tem o seu jeito, a Dona Francisca, lá na comunidade, tem o seu jeito, né? Cada um tem um alcance diferente. Então, nada de pensar que uma é superior à outra, né? Na questão da devoção a Maria,
também possui essa realidade, essas duas versões, né? A oficial e a popular, em todos os aspectos. Na figura de Jesus, o que for, toda tem essa compreensão diferente, né? Por isso, nós temos de Maria a versão mais oficial, institucionalizada, que se dá principalmente através dos documentos e dos dogmas. Quando se fala dos dogmas marianos, né, justamente é essa igreja mais oficial, essa vivência mariana de uma forma mais oficial, né, oficiosa também. Quando se fala da religiosidade, da mariologia, ou da vivência mariana, dos termos mais populares, ela acontece nas diferentes manifestações populares, espontâneas, né, que vão acontecendo. Com as romarias, as festas, as rezas do terço, né? O terço é um dos grandes exemplos desse tipo de religiosidade popular, embora ela depois foi sendo institucionalizada, mas o terço foi uma reza que surgiu por quê? Porque os religiosos, né, tinham a sua forma de rezar, que era a liturgia das horas, as laudes, que você tem um calhamaço do livro, hoje pode ser diferente, então você precisa ter um domínio de leitura, uma série de coisas. A grande massa popular não tinha isso, e daí a grande massa popular aí da Idade Média, o que eles iam rezar? Se os religiosos tinham a sua oração, assim, muito, eu vou dizer um termo, muito intelectualizada e necessitava dessa intelectualização para acompanhar a oração, os pobres, os pequenos, os analfabetos, que eram a grande maioria, não tinham o que rezar. E daí que surgiu o terço. O terço surgiu assim como fosse uma oração para o meio mais popular, que era mais fácil decorar Pai Nosso, Ave Maria, né, e daí conseguia rezar, né? Então também tem esses aspectos mais popularizados e populares também muitas vezes vão sendo inseridos no contexto mais institucionalizado. Essas duas realidades, seja em que campo for na área da mariologia, da eclesiologia, da Santíssima Trindade, da cristologia, elas não conseguem, a gente não consegue e não deve separar, tá? Não deve, não se consegue separar e não deve, elas estão muito juntas, elas vão se confundindo. Eu dei um exemplo da reza do terço, que foi se tornando algo institucionalizado também, né? E muitas coisas institucionalizadas de uma manifestação de uma religião mais oficial, mais institucionalizada, também muitas vezes elas entram no meio popular e se tornam, né, realidades, né, deste meio. Então, não é porque, eu volto a afirmar, não são duas contraposições, são duas formas de vivência religiosa, né, em ambientes diferentes, com pessoas diferentes, né? Não é que uma seja certa, a outra esteja errada, e coisa assim, né? Só a gente ter presente precisamos ter presente essa, né? Quando nós nos olhamos mais para a questão mariológica, no caso de Maria, nós precisamos cuidar um pouco nessa questão, por isso eu colocava essa realidade, para que não, e nos outros aspectos também, a Maria facilita um pouco, muitas vezes, para a gente entrar em contradição, né, do dito oficial com aquela devoção popular, né? Por quê? Porque muito mais do que a cristologia, as outras questões,
Maria é uma realidade muito mais inserida no meio das pessoas, né? Se vocês olharem assim, mesmo nas nossas comunidades cristãs, quando a gente fala de Maria, as pessoas levantam. Quando fala de Jesus, parece que é mais devagar, né? Parece que Maria tem uma força maior do que, né? E também essa questão de Maria, né? Nós, historicamente, quem participou do curso de teologia, eu falei sobre isso aqui, eu vou só mencionar. Historicamente, sempre existiu duas tentações. Uma de maximizar Maria ou a outra de minimizar. Por exemplo, por muito tempo antes do Concílio Vaticano, e por isso que nós, os evangélicos, aí começou a nascer um pouco a reação antimariana dos evangélicos. Por quê? Porque a Igreja Católica, por um longo período, era mais mariana do que cristológica, né? Era mais mariana que cristológica. Essa é uma acusação que nos fazem na história, porque se supervalorizou Maria, né, em detrimento da pessoa de Jesus Cristo. E Maria não é o centro. O centro é Jesus Cristo, né? Então, houve essa tendência. E hoje também muitas pessoas supervalorizam Maria, tá? Por outro lado, tem pessoas que desvalorizam Maria. A minimização de Maria. Os evangélicos, eles minimizam, né? Eles minimizam de forma radical, né? E no máximo eles dizem que Maria é a mãe de Jesus, né? Mas jamais Maria, mãe de Deus, né? Jamais a questão da virgindade, de tantas coisas dos dogmas, eles não tem nada. Maria era uma pessoa que não teve, e daí então você minimiza. Então não é a questão de supervalorizar e nem de desvalorizar. Então com Maria acontece muito fácil a gente cair numa dessas duas realidades. Quando nós caímos numa dessas duas realidades, nós criamos uma imagem não verdadeira de Maria, né? Não verdadeira de Maria. E aí nós nos atrapalhamos. Muitas vezes nós, com a maior das boas intenções, nós queremos preservar tanto Maria, né, que ela foi assim, tá? Que de repente nós tiramos ela do lugar dela. Nós esquecemos que ela era uma mulher e a tomamos como se fosse uma deusa. E Maria nunca foi deusa. Maria não é deusa. Maria é uma mulher. Maria é humana, né? Isso não é desvalorizar Maria. Pelo contrário, é reconhecer o lugar de Maria. Reconhecer aquilo que ela é. Muitas vezes, aquilo que eu dizia, nós, para querer proteger, defender, nós acabamos atrapalhando a compreensão verdadeira de Maria, né? Porque nós a protegemos tanto. Eu tenho uma séria dificuldades, depois vai aparecer, esse tipo de imagem que tem de Nossa Senhora. Essas imagens não é a cara, não tem nada a ver com a cara de Maria. Não tem nada a ver com a cara de Maria, né? Nós botamos elas tão lisinhas, tão bonitinhas, tão... que na Maria não era assim. Não era assim. Dentro de Jesus também, muitas vezes, a gente passa. Isso é porque nós queremos proteger tanto Maria. E daí nós escondemos a verdadeira fisionomia dela, né? E daí, em vez da gente valorizar, nós acabamos desvalorizando, né? Por que eu digo assim? Porque Deus fez Maria do jeito que ela é. E Deus chamou Maria do jeito que ela era, né? Que era uma mulher normal, né? E certamente muito sofrida, né? Basta a gente olhar o jeito de Maria, seria muito mais parecido com o jeito daquelas mulheres que estão lá, tanto árabe ou judia, que estão ali muito mais parecida com elas do que essas imagens feitas de gesso aí, que
que é uma branquinha, lisinha, Maria não. Arrumadinha, né? Arrumadinha. Arrumamos demais Maria, muitas vezes, e daí nós acabamos escondendo a verdadeira face dela. Mas vamos avançando para a gente... Então, tem essas... Por isso que eu falava que Maria, a gente tem que ter uma preocupação um pouco maior, porque, né, Jesus nós estamos tratando com o Filho de Deus, que é outra coisa. Né? Agora nós estamos falando com uma mulher, né, uma mulher que é chamada por Deus com toda a força que tem esse chamado, né, para ser a mãe do Salvador, mas continua sendo uma mulher, né? Nenhuma dessas duas atitudes, de maximizar ou minimizar, ajudam a reconhecer a real fisionomia de Maria. Nenhuma das duas. Mas daí fica a pergunta: como é que nós podemos reconhecer Maria ou como nós podemos, ao menos, nos aproximar da real identidade de Maria? Aí eu vou ir dizendo algumas coisas, que não são coisas que eu tive da minha cabeça, mas são coisas do resultado, inclusive, dos documentos da própria igreja. A primeira coisa, fugir dessa tentação de maximizar ou minimizar. Nenhuma das duas vai nos ajudar. Então, aí a gente tem que ter esse cuidado, né? Ter esse cuidado. Outra coisa é a gente descobrir quais são as principais fontes que nos apresentam o rosto de Maria. Quais são as principais fontes? E a primeira, e se quisermos assim, a absoluta, é a palavra de Deus. Né? A palavra de Deus. Nada pode ser verdadeiro quando apresenta uma imagem de Maria que entra em choque com o que é apresentado no Evangelho. Né? Aquele jeito de Maria, o jeito de Maria, é aquele que aparece no Evangelho. É que muitas vezes a gente não conhece, mas aquele lá é o original jeito de Maria. É uma forma ampla, assim, muito... Não porque o Evangelho não tinha esse objetivo, mas ele nos dá umas pistas muito importantes para a gente perceber o jeito de Maria, especialmente no Evangelho de São Lucas. Né? Uma outra realidade que sempre está em dependência da palavra de Deus é o sensu fidelis, a fé comum. Né? Nós acreditamos que Maria é a mãe de Deus. Né? Bom, se acreditamos que Maria é mãe de Deus, ponto final, ela é mãe de Deus, nós acreditamos. A outra não acredita, daí a questão é dele. Né? Então, comumente nós... Né? Outra questão é a tradição. Né? Mas a tradição também ali é outra fonte importante para nós reconhecer desse jeito de Maria. O próprio magistério pastoral, o ensinamento da igreja a respeito de Maria. Né? O próprio concílio tem um documento próprio que reflete sobre a questão de Maria. E aí, como o concílio fez justamente esse papel de tentar mostrar a fisionomia de Maria que surge da palavra de Deus. Deixou um pouco de lado aquelas questões um pouco da Idade Média, que muitas vezes desviaram o caminho. Né? E começa a mostrar um pouco isso. E também a religiosidade popular. Porque a religiosidade popular nos mostra algumas coisas que são profundamente fundamentadas na questão bíblica. Vamos supor, a grande característica de Maria no meio das devoções populares. Maria é o quê? Oi?
Maria é mãe. Maria é mãe. Quando nós nos colocamos, a primeira coisa, principalmente na devoção popular, é a questão mais forte que aparece Maria como mãe e como mulher. Essas duas realidades. E isso está fundamentado, isso está na Bíblia. E a religiosidade popular mostra muito forte. Né? Mostra, vamos supor, que Maria é intercessora, que está fundamentada na palavra de Deus, está a partir da palavra de Deus. Né? Então, se a gente vai olhar todos os anos, pode ir nos ajudando a reconhecer essa verdadeira fisionomia de Maria. Né? Por isso eu vou fazer agora uma breve sobrevoo assim sobre a questão de Maria na Bíblia. Eu vou só para a gente lembrar Mateus, Marcos, depois Lucas eu vou me deter um pouco, porque Lucas é o grande evangelista que mostra Maria. Daí depois só lembrar também de João e um pouquinho de Paulo, mas só para a gente perceber um pouco esta questão, que é o fundamental, né? A questão, olhar para Maria, buscar a Maria do Evangelho, Maria do Novo Testamento. Na verdade, o Novo Testamento, e quando eu falo Novo Testamento mais o Evangelho, eu falo Novo Testamento porque Paulo, na carta aos Gálatas, menciona Maria, né? Mas não é só os evangelhos que falam de Maria. O Novo Testamento é a única fonte direta da Maria histórica. Tem uma reflexão e um estudo nesse campo, e inclusive nós lemos nas citações marianas, vamos supor, lemos o livro de Esther, como se fosse uma prefiguração de Maria, mas não é uma manifestação direta a respeito de Maria. Não. Pode ser entendido que seja uma prefiguração, né, mas não é o Gênesis lá, quando fala da mulher, podemos entender que seja já um pré-anúncio da presença de Maria, mas o Gênesis não está falando de Maria. Né? Esther não é Maria. Mesmo o Apocalipse, quando fala da senhora, não está falando de Maria. Né? Então, a gente só vê essas questões. Quando nós queremos olhar e perceber a fisionomia de Maria, o lugar por excelência são os evangelhos. E dentro dos evangelhos, por excelência, o evangelho de Lucas, que é o que mais fala. A questão que também, quando nós começamos a falar e refletir, pensar um pouco sobre Maria, nós temos um bocado de curiosidade. Esse que é a questão. Tá, mas Deus chamou aquela menina que tinha lá seus 15, 14 anos, mas como é que era aquela menina? Mas como é que foi a vida dela com José? Como é que foi a vida dela depois da morte de Jesus, do filho? Nós temos um bocado de curiosidade. E os evangelhos não respondem estas curiosidades. Não respondem. Não é esse o objetivo do evangelho. Né? Historicamente, lá nas primeiras comunidades, surgiram alguns escritores que começaram a fazer historinhas, não só sobre Maria, mas sobre Jesus, né? Porque, vamos supor, a infância de Jesus praticamente não aparece. E havia um interesse de, mas como é que Jesus se comportava como menino? E daí começaram a inventar histórias, que hoje nós chamamos dos escritos apócrifos. Né? Mas ali tem no meio de verdades, eles colocam tanta coisa fantasiosa, né? Quanto lá que Jesus, desde o início, Jesus já fazia milagres com o moleque, que ele fazia pombinha de barro, soprava e jogava para elas voarem, coisa assim. Daí isso não tem sentido, né?
Então, daí a igreja rejeita esses escritos. Repito, dentro desses escritos tem coisas que eram reais, coisas que o Evangelho também narra. Então, se a gente pega o escrito desse, de repente a gente acha, mas não, mas são fantasias justamente para responder essa curiosidade. E o Evangelho não responde essas curiosidades. Né? No Novo Testamento, Maria aparece, então, como eu dizia, nos Evangelhos, nos Atos dos Apóstolos e na Carta aos Gálatas. Nem sempre de forma direta, né? Nem sempre de forma direta. Tá? O nome de Maria é citado no Evangelho, vamos supor, da infância de Jesus, quando Mateus narra a infância de Jesus, quando Lucas narra a infância de Jesus, no livro dos Atos, no capítulo 1, né, no verso 14, né, outros textos elas são mencionadas, mas muitas vezes já não falando o nome de Maria. Não fala Maria, mas fala a mãe de Jesus, a mãe dele, né? A gente percebe a presença de Maria, mas não fala especificamente do nome de Maria, né? Não se refere a Maria pelo nome, tá? Que tem importância, mas também não tanto. É importante a gente perceber assim, o Evangelho não quer suprir as nossas curiosidades. Nós podemos ler, estudar o Evangelho ao limite. As nossas curiosidades a respeito de Jesus e de Maria vão permanecer. Porque não é esse o objetivo do Evangelho. Tá? Suprir as nossas curiosidades nesse tipo. Então, Maria ainda no Novo Testamento, as referências a Maria nos Evangelhos podem ser assim distribuídas. Os testemunhos sobre a origem de Jesus, né? Se vocês perceberem, quando fala, principalmente, quando Mateus vem fazendo um relato das origens de Jesus, lá está presente Maria. Nos evangelhos da infância, Mateus e Lucas, especialmente, Mateus tem o jeito dele, justamente, de fazer a genealogia. Lucas é mais amplo, né? Toda a infância conta toda a história, não só da anunciação, né? Do nascimento, do pós-nascimento de Jesus, apresenta até Jesus aos 12 anos, faz parte todo esse processo dos textos do Evangelho da infância de Jesus. Uma outra coisa que aparece, vemos em João, nos Evangelhos sinóticos, é uma das questões que mais intrigam muita gente e que causam um pouco de mal-entendido entre católicos e evangélicos, quando fala dos parentes de Jesus, né? E os evangélicos pegam muito nesse sentido, né? A família de Jesus, os irmãos de Jesus, um pouco por falta de compreensão da coisa. Aparece Maria muito como a discípula, ela junto com os discípulos de Jesus, né? Ela que está junto, principalmente aparece na cruz, do caminho do Calvário, aparece Maria em Caná da Galileia, aparece Maria ali depois eu falei já no pé da cruz, né? Mas essa Maria que está sempre procurando Jesus, está sempre, o que a gente percebe? Maria acompanhava Jesus, né? Mesmo quando diz aquele texto, tua mãe e teus irmãos estão aí, porque eles estavam, Maria sempre esteve muito... O que o Novo Testamento mostra, os evangelhos, que Maria sempre esteve muito próxima de Jesus, esteve sempre muito acompanhando. Não é que era o filho que agora saiu para virar um pregador e Maria largou de mão dele, né? Embora ali os parentes achavam que Jesus estava um pouco fora da casinha, né? Maria não largou Jesus, né?
Mesmo quando Jesus estava indo para o Calvário, ali estava Maria, né? Então, rapidamente, vou só mencionar, assim, para a gente daí conversar um pouco mais sobre o Evangelho de Mateus, de Lucas. Maria no Evangelho de Marcos. E essas características é importante a gente perceber um processo evolutivo. No Evangelho de Marcos, que é o primeiro, provavelmente a ser escrito, Maria não possui um perfil definido. Ela é uma figura muito assim, sem grande relevo. Você não consegue perceber o jeito de ser de Maria. Percebe, Marcos coloca a presença, está aí, né? Chegou aí a tua mãe e teus irmãos, ela não é filho de José e de Maria, mas não apresenta Maria, fala, menciona Maria, mas não nos dá essa possibilidade, ele não mostra as características de Maria, tá? Ele não chega a mostrar isso. Então, por isso que eu dizia só aí, olha, a tua mãe e teus irmãos estão aí, ele é filho do carpinteiro, os irmãos dele estão aí, né? No fundo, o que o Marcos mostra? Maria é a mãe biológica do Filho de Deus, né? Sem muita coisa. Por quê? Porque o objetivo de Marcos era claramente outro. O objetivo de Marcos era apresentar quem é Jesus. O centro era esse. Então, por isso, ele não desvia a atenção para, vamos supor, para a figura de Maria, né? Então, ela não tem essa. Quando nós olhamos o Evangelho de Mateus, aí Mateus começa a mostrar um pouquinho, né, do jeito de ser de Maria, né? Ela já aparece assim como sendo um personagem importante da história. Se nós olharmos lá desde a genealogia, né, o destaque, a questão da presença de Maria, né? Que ela que se torna a mãe do Salvador. E o Mateus insiste muito na relação Maria com Jesus. Aquilo que eu dizia, esse acompanhamento de Maria com Jesus. Essa proximidade de Maria com Jesus, com o Filho, né? Então, Mateus já apresenta, dá um passinho a mais, né? Mas não dá para a gente perceber assim, traçar um tipo de personalidade de Maria a partir do Evangelho de Marcos e nem de Mateus. De juntar hoje a gente não consegue. A pessoa de Maria para dois momentos. Os relatos da infância, e aí nós temos que ter presente como que é o relato da infância em Mateus. Ele faz uma genealogia, né, uma coisa mais histórica, mais fria, né? E no ministério apostólico de Jesus. Daí sim, aí Maria que vai acompanhando aquilo que dizia a figura de Jesus. Mas agora em Lucas muda um pouco a coisa. Muda substancialmente a coisa. De todos os evangelhos, Lucas é o que mais nos fala de Maria, né? Ele é o que mais. Primeiramente, ele fala de Maria nos relatos da infância de Jesus, onde ela tem um papel mais ativo do que nos outros evangelistas. Vamos pegar só um exemplo, assim, a Anunciação. Quando o anjo se aproxima de Maria e anuncia que ela vai ser a mãe, né? Ela vai ser mãe, ela não ficou assim, de boca aberta, ela não pegou uma, como é que é isso aí? Aí vocês percebem, Maria começa a falar. Daí começa a perguntar, opa, aqui começa a aparecer a fisionomia, a identidade, né, da pessoa. Maria começa a falar. Maria questiona o anjo, né? Ela não é
uma pessoa assim que não tem iniciativa. Ela não, ela vai lá e questiona, mano. Ela tem um papel, e se ela ia ter um papel depois importante como mãe de Jesus, né, como mãe do Messias, mas ela também já mostra um papel importante quando ela se manifesta, né? Ela questiona. Ela agora, o Lucas, né? Ela, na verdade, ela se coloca frente a frente com Jesus, frente a frente com o anjo, né? Ela vai dialogar. E o Evangelho, se nós vimos que no Evangelho de Mateus, Maria era muito, eu vou usar um outro termo, assim, muito parceira de Jesus, acompanhava o Filho Jesus na sua missão apostólica. Aqui em Lucas, né? Isso é muito mais saliente. Ela parece que está toda a serviço de Jesus, né? Ela parece estar toda a serviço de Jesus. Ela está sempre nesse sentido, né? Então, ela não é uma pessoa que passa despercebida. Ela é uma pessoa ativa na missão de Jesus. A partir de Lucas, a gente chega a uma conclusão que Maria, junto com Pedro, João, Tiago e tal, ela se fez discípula. Ela se fez discípula do Filho. Isso é muito, muito significativo, né? Por isso é uma pessoa determinada, parece aqui uma pessoa determinada, uma pessoa que busca, né? Uma pessoa que busca a verdade, uma pessoa inquieta, né? Não é uma pessoa que as coisas vão acontecendo e ela simplesmente, né, vai engolindo. Na atividade, como dizia que ela acompanhava Jesus, aparecem em 4 textos, 2 dos quais coincidem com a tradição de Marcos, Mateus, né? Que é justamente essas questões quando ela chega, vai, Jesus, olha, tua mãe e teus irmãos estão aí, né? Quem é tua mãe, quem é teu irmão? Mas nos momentos próprios, né, de Lucas, né, Maria está junto de Jesus, né? Ela está ao lado de Jesus. E ela não só está ao lado de Jesus, mas ela também, lá no livro dos Atos, que também é um escrito de Lucas, do início, ela não está só junto com Jesus, ela está junto com os apóstolos. Por isso, aquilo que eu dizia, Lucas mostra ela como se apresentando como uma discípula de Jesus. Jesus é crucificado, né? E ela continua junto com os discípulos. Em Pentecostes estava ela lá. Aí nós temos a rainha dos apóstolos, né? Justamente porque a própria narração diz que os apóstolos com Maria estavam lá, né? Estavam reunidos juntamente com Maria, a mãe de Jesus. Então, ela era, né, essa companheira de Jesus, mas ela também era essa companheira e discípula com o próprio discípulo. Lucas também mostra uma coisa que ainda nós temos algumas dificuldades, e principalmente nós com aqueles que minimizam a presença de Maria. Lucas não fala claramente, mas a terminologia que ele usa mostra que Maria, logo no início ali, dos primeiros cristãos, no ano 100, por aí, já existia uma certa devoção a Maria. Já existia uma certa veneração a Maria, né? E nós vemos em Lucas quando o quê? Que são os sinais dessa veneração a Maria, desse carinho, que era um carinho também cultual,
que Maria já era cultuada entre eles, né? Quando ele fala de Maria, que ela é a cheia de graça. Nós rezamos depois da Terra Ave Maria, né? É uma expressão que é cultual, né? Não é outra coisa. Quando fala de Maria, a Virgem intacta, também são termos mais de culto do que outras coisas. Mesmo quando fala a mãe do Messias, Maria, mãe do Filho de Deus, Maria desposada do Espírito Santo, Maria obediente à serva do Senhor, são todas expressões que transportam e fazem a gente acreditar o quê? Que Maria era cultuada já entre os primeiros cristãos. Existe lá em Jerusalém, mas eu não coloco aqui porque não faz parte do texto bíblico, que também é uma tradição já lá dos primeiros séculos, que tem, inclusive, um santuário da dormição. Vocês já viram a questão de falar da dormição. Que eles acreditam, e aí tem a questão de assunto aos céus, que Maria não morreu, que Maria simplesmente dormiu. E tem um pequeno santuário, eu estive lá, onde tem a imagem de Maria dormindo. E aquele lugar e aquelas imagens, elas são muito antigas, né? Elas já são lá dos primeiros tempos do cristianismo, não são dos tempos bíblicos, por isso não está presente aqui na Bíblia. Quando começou mesmo, não se sabe, mas provavelmente é nesse mesmo tempo. Então, aí traz uma outra coisa que Lucas nos deixa, que é interessante, que Maria já era cultuada, né? Como a cheia de graça, como a mãe do Messias, a mãe do Filho de Deus, a obediente, a servidora, a esposa do Espírito, né? E os outros evangelhos não nos falam dessas realidades. Então, Lucas que nos mostra isso aí. Daí a gente já começa a perceber também, opa, a figura de Maria não era aquela anônima do Marcos, anônima do Evangelho de Mateus, mas era alguém que tinha uma relevância muito grande no meio dos primeiros discípulos, no meio da primeira comunidade cristã. Ainda Maria vai aparecendo como Maria, como exemplo daquele que crê, né? Maria, exemplo daquele que ouve a palavra de Deus, né? Maria que ouvia e guardava tudo no seu coração, também que é questão de Lucas. Maria, a mãe das dores, também Lucas nos apresenta, né? Maria, que é uma realidade muito presente no nosso tempo também. Maria, mãe das dores, se celebra muito, se vivencia, né? Ela é a bendita entre todas as mulheres, ela é proclamada bem-aventurada, né? Isso Lucas vai nos mostrando, né? Então, isso quando a gente fala, vamos supor, de Maria, por exemplo, assim, como exemplo de alguém que crê, por exemplo, daquela que ouve a palavra de Deus, nós não tiramos da imaginação de um teólogo, de um mariólogo, de alguém que crê. Não, nós tiramos da palavra de Deus, né? Nós tiramos da palavra de Deus, tá? É diferente, vamos supor, e aqui é um problema sério, porque muitas vezes cai nessa questão da maximização, certas aparições que estão ali. Por que o Vaticano não aceita certos tipos de aparição de Nossa Senhora? Não reconhece, não é que não aceita, não reconhece. Por quê? Porque elas caem num mundo mais de fantasia e ela foge a esse jeito de ser de Maria, né? Vamos supor, Maria que de repente sai endemoniando certas realidades, né? Não, ela nunca fez isso. Isso não é o jeito de Maria. Não é o jeito de Maria que surge da Bíblia, né? Maria condenando certas coisas. Não é o jeito de Maria.
Então, daí o Vaticano diz, opa, aqui tem problema, aqui tem dificuldade. Aqui estão mostrando um jeito de Maria que não é o jeito que ela é em contradição com o jeito bíblico de Maria. E isso daí, por isso vai deixando de lado. E nós temos que ter presente, porque como Maria tem toda essa força no meio popular, na realidade, tem muita gente que cria fantasias, né? Eu conheci vários visionários aí que não precisava ser psicólogo, não precisava nada, você percebia logo que eles eram doidos. E todos tiveram problema porque eram doidos. Pessoas desequilibradas, né? Então a gente tem que ir vendo isso aí também, né? A imagem que surge de Maria nos escritos de Lucas. Isso é importante, isso quando a gente... E é também um ponto que se tem que ser confrontado. Maria é uma mulher. Maria é humana. Maria não é uma deusa. É uma mulher. É humana. Ela pertence a um povo, né, que vivia à margem da sociedade, e ela, dentro da camada do seu próprio povo, era uma pessoa marginalizada, como nós dizemos hoje. Ela, tá certo, as cidades mudaram muito, mas você visitando os lugares ali de Jerusalém, especialmente de Nazaré, é os arrebaldes dos arrebaldes da cidade, era o lugar dos pobres, né? Era o lugar dos pobres. Uma outra coisa que aqui nós muitas vezes caímos, Maria não é uma coitadinha. Maria não é uma chorosa da situação, né? E muitas vezes, coitadinha da Maria, não, Maria não era esse tipo de gente, né? Basta a gente ver ali em Lucas, quando ela canta o Magnífico. Ali não tem nada de uma coitadinha, ali não tem palavra de uma coitadinha de jeito nenhum. Não tem palavra de uma coitadinha, de uma ingênua, de uma frustrada, não tem nada disso não. Tem uma personalidade muito forte de uma pessoa que levanta a voz, que não tem medo de falar, né? Isso é muito claro aí, né? Ela é uma mulher solidária. Quando ela soube que Isabela estava grávida, o que ela faz? Ela vai correndo lá para Isabela, né? Por isso, essas faces de Maria, esse jeito de Maria, é dali que surge. Maria é uma mulher de fé. Maria acreditou, né? E ela se coloca à disposição. Ela tem essa disponibilidade, mas tem porque ela acredita, né? Quando o anjo anuncia que ela vai ser a mãe de Jesus, ela sabia e ela esperava o anjo. Certamente ela não sabia e não esperava que fosse ela a escolhida, mas ela sabia e ela estava na expectativa da vinda do Messias. Porque principalmente o povo mais sofredor era que o mais aguardava, porque aquilo que eu falava da outra vez, eles tinham essa expectativa que o Messias seria aquele que ia libertar socialmente o povo. Então eles aguardavam muito isso aí, né? Tinham muito presente isso aí. Maria também é uma pessoa que, e isso é resultado também de um jeito de acreditar, Maria reconhece a ação de Deus. O poderoso fez em mim maravilhas, né? Ela é reconhecida, ela percebe que Deus agiu na vida dela, que Deus age na vida das pessoas, né? Maria é uma pessoa que questiona, no próprio Magnífico, ela questiona a própria questão da sociedade dela. Quando ela diz que o Senhor vai derrubar os poderosos dos tronos, vai levar os humildes,
ela está questionando a estrutura da sociedade, por isso não é uma pessoa ingênua, uma pessoa, né, que não reconhece o que está acontecendo. E uma outra característica dela, que eu acho que é uma das muito importantes, eu já mencionei, Maria, ela é discípula de Jesus. Isso Lucas mostra também. Maria, ela se torna discípula do seu filho Jesus. Então, se vocês percebem, o Evangelho de Lucas, ele nos dá uma visão, mostra já um tipo de personalidade aí. Mostra as características pessoais de Maria. Não vai dizer Maria era uma pessoa, mas vai mostrando naquilo que ela vai falando, naquilo que ela vai fazendo. É o evangelista que dá voz a Maria, né? Depois João lá também em Caná dá voz para ela também, né? Mas a Lucas é o que mais dá voz. Até aí o que dá. Agora Maria fala. E ela não fala muito, fala poucas vezes. Mas aqui ela já fala. Fala mais quando ela é capaz do canto do Magnífico, um momento, né? O diálogo com o anjo, tudo, mas ela é uma pessoa assim. Quando nós olhamos o Evangelho de João, eu vou também só rapidamente. Como o Evangelho de João também é um evangelho mais tardio, ele mostra também, ele não tem o Evangelho de Mateus, como ele não é do dito Evangelho sinótico, ele não quer refazer a história de Jesus, né? Os acontecimentos da vida de Jesus. Ele apresenta alguns sinais, né, para mostrar que Jesus é o Filho de Deus, que está ressuscitado. E aí ele mostra também, né, ele apresenta Maria em alguns momentos, né? E quando ele fala de Maria, ele sempre fala da mãe de Jesus, né? Da mãe de Jesus. Os evangelhos insistem, né, quando a mãe de Jesus, muitas vezes a gente pode não perceber essa insistência específica. Quando eles insistem, a mãe de Jesus, Maria é a mãe biológica de Jesus. Ela gerou Jesus. Se ele é uma concepção divina, mas ela é a mãe, ela que gerou Jesus. Ela é a mãe biológica de Jesus. Tá? Tem essa passagem que eu já mencionei, de Maria em Caná da Galileia, né? Em Caná. Maria que está lá, ali João dá voz para Maria também, né? Ela interfere na ação apostólica missionária de Jesus. E isso é João, interessante. O primeiro sinal que João apresenta, o primeiro sinal de Jesus, é provocado por Maria, né? A mãe dele. Isso é muito significativo, né? Ela que estava aí acompanhando, mas ela percebia também as coisas. Percebia e ia lá, olha, eles não têm mais vida. Pode ser uma coisa pequena, mas o que o Evangelho está mostrando? Maria olha a necessidade das pessoas, da vida, e vai lá, interfere com Jesus. Antecipa a ação de Jesus. Se ela era discípula de Jesus, e se fez discípula de Jesus, mas ela tinha muita ascendência, muita influência na vida de Jesus. Porque Jesus não foi capaz de não fazer o que ela pediu, né? Ele disse, olha, não é minha hora, mas ele acabou fazendo. Então, vocês veem o João, o João que é todo questão do símbolo, dos sinais, né, da simbologia, é o símbolo dessa mulher aí. O símbolo de Maria na vida de Jesus. A importância dela na vida de Jesus, né? E a importância dela na vida dos discípulos e da igreja, quando ela, ao pé da cruz, olha o filho crucificado, né? O
filho está morrendo e ela está ali. E ela está ali. E o que é que Jesus diz? Mulher, eis aí o teu filho, filho, eis aí a tua mãe. Justamente, ele coloca essa pessoa que teve tanta incidência na sua vida, que teve tanta influência na sua vida, agora ele coloca ela dentro da comunidade dos discípulos. Coloca ela dentro da igreja. Por isso, se nós colocássemos Maria à margem da nossa caminhada como igreja, nós estaríamos sendo infiéis ao próprio Evangelho. Nós somos infiéis ao Evangelho. Porque quando Jesus diz para o João, eis aí a tua mãe, né? Eis aí o teu filho, para Maria, justamente ele nos dá, né, como mãe da comunidade dos discípulos, dos seus discípulos, né? E se nós recusamos, se nós deixamos Maria de lado, nós estamos sendo infiéis a esse próprio palavra de Jesus, né? Então, o João, ele tem muito, como eu dizia, ele é muito na questão dos símbolos. Maria se torna esse grande símbolo também da vida cristã, como a grande mãe, né? A mãe, e por isso, com razão, aquilo que lá no início perguntava, como é que a gente mais reconhece Maria? Como a mãe, que nós a recebemos como mãe. Então, isso aí é um fundamento bíblico. Quando nós, nas pequenas comunidades, nos grupos mais humildes, que nós nos colocamos diante de Maria como ela, como mãe, nós estamos justamente replicando aquilo que é evangélico, aquilo que é bíblico, que é uma imagem bíblica que nós recebemos, né? Não é uma invenção de um dogma, de uma outra coisa. Paulo, quando ele fala, o tempo está, vou dar uma hora, mais um minutinho. Paulo, ele fala só uma vez, em Gálatas 4:4. E ele fala, é o primeiro testemunho mais direto, assim, porque os escritos de Paulo são até anteriores ao Evangelho, né? Quando ele diz, quando, porém, chegou a plenitude do tempo, enviou Deus o seu filho nascido de uma mulher, nascido sob a lei. Essa é uma das afirmações que, novamente, apresenta e mostra a questão, a maternidade de Maria, né? Maria como a mãe biológica de Jesus. Paulo está falando da encarnação de Jesus, né? Mas aí ele diz claramente como é que a Jesus se encarnou, através de uma mulher. E essa mulher, ele não diz o nome, mas é Maria. Por isso o texto é um texto cristológico, mas ele manifesta e mostra essa presença de Maria como mãe. Muito bem. Concluindo, aqui essa questão de Maria no Evangelho. É importante constatar que na Bíblia existe uma doutrina marial que se caracteriza por uma grande sobriedade. Tá? Uma grande sobriedade. Não fala mais do que o necessário para nós acreditarmos. Paulo, Marcos, se mostram sóbrios, assim, de forma mais forte, porque a preocupação fundamental deles é colocar os elementos essenciais da vida de Jesus. Não estavam preocupados com a questão. Ao passo que Mateus e mais ainda Lucas, você vê uma preocupação de manifestar alguns elementos, né, que são mais os detalhes, né? E aí aparece a presença de Maria. Aí aparece a presença de Maria. Não quer dizer que Paulo, que Marcos não reconheciam Maria, não. Era a intenção do escritor lá.
Mais rapidamente, a presença de Maria na caminhada das comunidades cristãs. Eu coloquei uma imagem aqui da Rainha dos Apóstolos, que é justamente aquela imagem de Maria junto aos discípulos em Pentecostes. Não é que a caminhada de Maria junto à comunidade cristã se dá posteriormente, ela se deu concomitante à organização da vida da comunidade. Conforme, vamos dizer diferente, quando a comunidade cristã nasce como fruto da vida, da mensagem de Jesus, através dos discípulos, aí Maria estava lá. Ela participou do primeiro momento. Ela não é alguém que vem participar depois, porque mais tarde, a Igreja Católica começou a falar, não, Maria estava lá desde o início. Isso é inegável, nós não temos. Só nega quem é tendencioso, né? Porque Maria estava lá. A Bíblia que diz, não sou eu, é a Bíblia. Então, por isso eu coloquei essa imagem justamente para repousar um tanto aí. Maria já estava anteriormente, como eu falei, ao pé da cruz, acompanhando Jesus em tantos lugares, mas aqui ela está com a comunidade nascente. Está aí com a comunidade nascente. Por isso, a presença de Maria, então, na nossa caminhada. Eu vou já passar para... Não vou fazer um histórico. Maria, quem tratamos como Nossa Senhora, é seguramente a figura mais reverenciada na religiosidade brasileira. Né? Sem dúvida, né? O centro do catolicismo, do cristianismo é Cristo, mas Maria é uma presença muito forte. Maria aparece no imaginário popular, especialmente como a santa, poderosa, bondosa que intercede por nós, a Mãe Divina. Ela é considerada modelo de mulher. Quando nós vamos falar no Dia da Mulher, no Dia das Mães, sempre surge Maria como um grande modelo. Porque nós a sentimos assim, né? Nós a sentimos assim. Esses números eu coloquei lá no curso de teologia também, só para a gente ter presente, para vocês verem como é forte essa presença mariana na igreja e no Brasil. 55% das dioceses no Brasil são dedicadas a Nossa Senhora. 50%. 55%. É muita coisa, né? 40% das paróquias trazem o nome de Maria como padroeira. 40% das paróquias. Em torno de 190 cidades brasileiras têm o nome de Maria. Né? Só Santa Maria tem uma porção de nome de Santa Maria. Isso é o quê? Manifestação do apreço, do carinho que nós brasileiros temos por Maria. Basta a gente olhar a questão de Aparecida, de Nazaré, né? ou da Medianeira, que são as 3 grandes manifestações marianas brasileiras, né? Nazaré, Belém, ali, reúne quase 3 milhões de pessoas, num dia, 2 ali, né? É uma coisa assim, então, por isso, quando nós falamos de presença, não é uma presença assim, obscura, ofuscada, não, é uma presença muito viva, né? Muito viva de Maria. Por isso, o povo, não só nosso brasileiro, mas do continente, em sua grande maioria, é devoto de Maria. E em muitos casos, é o único vínculo que tem com a religião. Porque ainda tem muita gente que Cristo é um pouco um detalhe, né? E aqui nós precisamos
lembrar um pouco do histórico da nossa evangelização. Né? Nós fomos evangelizados muito em cima da questão dos santos, e aí entrou muito Maria também. Né? Entrou muito forte Maria. Jesus Cristo ficou meio de lado. Né? É um equívoco, mas... Então tem muita gente aqui. Né? E é essa relação. Eu já falei para vocês, uma vez, alguns já ouviram isso, vou falar de novo. Eu uma vez estava ouvindo uma entrevista de uma senhora ali em Trindade, no santuário, e ela era nordestina. E daí o santuário da Trindade, e daí o repórter perguntou, mas era uma pessoa muito simples. Mas como é que a senhora entende essa questão da Santíssima Trindade? É muito simples, meu filho. É muito simples. O Pai é Jesus. O Filho é o Padre Cícero. E o Espírito Santo é Maria. Tá bom. Tá bom. Na fé da senhora é isso, né? O Espírito Santo é isso. Então, esse jeito, você vê a presença que, de repente, já se bota Maria até na Santíssima Trindade, né? Por causa dessa afeição, dessa proximidade que tem. E dentro dessa relação que nós temos com Maria, e especialmente como mãe, a mãe tem que ter duas coisas. A mãe tem que ter um rosto e a mãe tem que ter uma casa. Porque mãe que não tem rosto e não tem casa não é mãe, né? Então, esses dois aspectos são muito importantes nessa questão da relação da vivência mariana. Maria que tem um rosto. Tá? Tem nós aqui, o rosto de Maria, na nossa paróquia, é um rosto de Fátima, um rosto europeu. Né? Vocês percebem que é diferente quando nós falamos da mãe Aparecida, da mãe de Lourdes, da mãe de Fátima. Não é diferente para vocês também? Porque o rosto da mãe brasileira é o rosto de Aparecida. Por quê? Porque Maria se mostra com o rosto de brasileiro, da época, do seu jeito. Se vocês olharem o rosto da mãe mexicana, é a Nossa Senhora do Guadalupe, que ela tem as características indígenas, um jeito indígena. Então, Maria tem essa coisa, quando a gente percebe que ela vai se manifestando, ela se manifesta com o rosto dos filhos que ela encontra. E isso é muito interessante. Ela se manifesta com o rosto que está aí. Ela se faz uma do povo. E é isso que faz com que ela... Né? E outra coisa, a casa. Né? Por que os santuários, né, chamam tanto de Aparecida diferente? Tem que ir para Aparecida, tem que dar um jeito de ir para Aparecida. Né? Porque justamente é a casa da mãe. É a casa da mãe. Então, não que menosprezando outras fisionomias de Maria, mas em cada lugar Maria se mostra, quando ela se mostra com a fisionomia dos seus filhos ali os filhos a sentem mais próximo. E Aparecida é claramente isso aí. Por isso que eu coloco aqui, a imagem traz presente de maneira misteriosa a própria pessoa que a representa. Né? Então, se você vai olhar, quando nós olhamos para a imagem de Fátima, podemos gostar, e eu já falei desde a primeira vez que eu cheguei aqui, que eu tenho uma devoção a Nossa Senhora de Fátima, que aprendi na minha família, né? Mas é uma relação diferente. É uma relação diferente. Né? Ela representa, quando você olha para a imagem de Fátima, ela representa uma realidade
né, que é importante para todos nós, mas é uma realidade um pouco diferente da realidade do brasileiro. Por isso a origem da imagem de Maria é importante. Aquela imagem que saiu das águas, né, como é importante, que ali... Aquilo que eu falava, a mãe daí que também tem casa, que reúne os filhos, que, né, que congrega os filhos. As celebrações festivas, né, quando Maria vai, então, as celebrações marianas, mas assim, as celebrações marianas têm dois momentos, assim, privilegiados, que é a festa patronal, a festa da padroeira. Por isso que nem nós agora vamos celebrar logo a festa padroeira. Esse é um momento importante, porque é a mãe, né, que está no meio dos seus filhos, é a mãe, aquela que é a mãe protetora, a mãe que está atenta, que quer cuidar dos filhos, é esse momento. Então, a festa da padroeira, seja Aparecida, Fátima, Guadalupe, esse é um momento forte, então, de sentir essa presença maternal de Maria. Outro momento é aquilo que nós vimos, e aqui não se celebra assim com muita ênfase. Tem lugares, dioceses que sim, né? A questão da Virgem Dolorosa. Eu recordo quando eu estava em Manaus, tinha a procissão da Mãe Dolorosa, que ela saía de uma paróquia que era atendida por nós, paróquia de Fátima, andávamos 4, 5 quilômetros e ia até a catedral, né? Tinha sempre na sexta-feira também essa procissão da Mãe das Dores. Então, essa presença, esse jeito de Maria, é uma expressão muito forte da nossa religiosidade, especialmente da nossa religiosidade mais popular. E essa religiosidade se manifesta através das devoções, né? Então, da oração, toda a questão da piedade, mas eu só menciono e só vou dizer assim para a gente não estender muito. A questão mariana, o terço, as procissões, as novenas, as romarias, a congregação mariana, as 7 dores, né, e a alegria de Maria, o ofício da Imaculada, a coroação de Nossa Senhora, tudo são formas de devoção popular que nós queremos, assim, dar ênfase a essa presença de Maria. Sempre a Maria como mãe, né, essa mãe protetora. Só para a gente terminar. O rosto de Maria, só vou mencionar. Olha o rosto de Maria em Guadalupe. O jeito dela, né? O jeito e o rosto de Maria em Aparecida. Eu coloco a data aí para a gente... Opa, deu uma... O rosto de Maria na Argentina, Nossa Senhora de Luján, tá? O rosto de Maria no Uruguai, que é a mesma de Luján. Você conhece a história rapidamente de nossa... Por que Nossa Senhora dos 33? Quando, em 1823, tá aí, né? O Uruguai estava no movimento de independência. Porque ali o Uruguai era um pouco era Brasil, um pouco era coisa, não se sabia direito, então portugueses, espanhóis. E o grito de independência do Uruguai, como aqui o Pedro, né? E ali foi diferente. Tinha um general que ele tinha 33 soldados, né? E eles entraram na região de Colônia, ali, né? E eles começaram a dizer: independência ou morte, liberdade ou morte. O general com 33.
E eles conseguiram a independência. Assim que conseguiram a independência, também ninguém queria muito aquilo lá, eles foram diante de uma imagem de Nossa Senhora de Luján, que era Nossa Senhora Argentina, da Argentina, fizeram um agradecimento. E agradeceram a independência, reconheceram a participação de Nossa Senhora. E por isso começou a se chamar Nossa Senhora dos 33. Porque eram os 33 soldados que foram para lá. Né? É uma coisa mais simpática. Nossa Senhora do Guacupé, do Paraguai, e Nossa Senhora de Fátima, em Portugal, que é a que nós temos aqui como padroeiro. A Nossa Senhora de Fátima, eu tenho chamado a atenção para o pessoal da comunicação aqui, tem duas imagens que rodam por aí. A imagem de Nossa Senhora de Fátima original, é esta aqui. Ela tem outras que tem sem as crianças. Aquela imagem de Nossa Senhora de Fátima, que tem um coração, não é a imagem de Nossa Senhora de Fátima É a imagem de Nossa Senhora de Fátima dos arautos do Evangelho. E eles pegaram Nossa Senhora de Fátima por causa do terço. Não sei se vocês já receberam a presença deles na casa de vocês alguma vez. Aqui não vem muito, porque eles são, eu vou falar feio agora, eles são tipo mercenários. Eles são católicos, mas eles usam a imagem de Nossa Senhora de Fátima por causa do terço. Eles chegam lá, Maria, queremos rezar o terço na sua casa. Vai lá, reza o terço. Há uns 3, 4 anos atrás, R$50. Você tinha que pagar. Não, é verdade. É verdade. Então, por isso que eu chamo de mercenários. Porque dentro da Igreja Católica também tem esse tipo de coisa. Então, quando eu sempre questiono da gente não usar aquela imagem, porque você está dando força para um grupo que se aproveita da imagem. Né? E eles podem. Se você deixar entrar na casa, depois eles vão te cobrar. Eu lembro lá em Campo Grande, era já 3, 4 anos, era R$50 que eles tinham. Né? A devoção, para concluir, a devoção a Maria é elemento qualificador da genuína piedade da Igreja no Brasil. Não dá para nós pensar catolicismo brasileiro sem essa presença forte de Maria. Não dá para pensar catolicismo brasileiro. Na verdade, não dá para pensar catolicismo universal, né? Mas nós, brasileiros, temos de forma especial esse carinho por Maria, né? Por isso que eu coloco aqui, podemos afirmar que a experiência mariana pertence à identidade do nosso povo brasileiro. Não sei se vocês já tiveram oportunidade de conviver com pessoas evangélicas que foram católicas. Eles não conseguem, muitas vezes eles falam mal de Maria porque o pastor falou. O pastor falou, então vai metendo no... Mas você chega assim no coração da pessoa, né? A presença de Maria é muito forte. Quando eu falei sobre Maria, acho que eu contei essa história, vou contar de novo. Meu irmão tinha um funcionário ali no oeste do Paraná, que ele era evangélico, daqueles bem sábios, assim, que ficava todo tempo. E falava mal de Maria, que Nossa Senhora. E eu era novo, eu era um menino novo, assim, então era meio aloprado. E eu lembro que nós estávamos naquelas antigas C10, e eu saqueando, ele estava do meu lado e o irmão dele estava do lado da porta. Os três aqui lá no caminhão. E eu fiz uma curva meio rápida, a porta abriu e o irmão dele começou a cair. E ele agarrou o irmão e qual foi a expressão dele? Salve Nossa Senhora. Daí depois, quando ele acabou, eu falei, seu danado, como é que é essa história? Na hora do aperto, é porque no fundo ainda
Não é porque alguém fica falando um monte de besteira que a pessoa consegue essa relação que é muito familiar, muito íntima, muito vivencial, né? Então, nós temos... e a piedade popular mariana é que tem mantido muita gente católica. Com certeza tem mantido muita gente católica. Né? E ela é extremamente importante para nos evangelizar se nós conseguimos construir uma imagem sempre mais próxima da Maria do Evangelho. O brabo se a gente cria uma imagem fantasiosa, daí é outra coisa. Mas quando nós criamos uma imagem próxima do Evangelho, que é as grandes manifestações, mas são aí, né? Aí nós vamos ser enriquecidos, sem dúvida, né, por essa devoção. Né? Mas se nós, como se construímos uma imagem falsa de Jesus, de Maria, daí nós vamos ter problema. Né? Muito bem. Hoje espichou um pouco mais, né? Esse é o problema. Você falar de Jesus, você fala menos do que de Maria. Não, para ver a importância e também a questão afetiva de todos nós. Alguma pergunta? Alguma coisa?